Estamos na casa de Remídio Bart, São José do Tavó, Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas, Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Iria. Seu nome completo? Remídio Bart. A sua descendência? Eu nasci em Chapecó, Santa Catarina. Eu sou do ano 1949. Qual a data? É dia 26 de março. No sentido da sua descendência, é descendência alemã, Alemã. italiana? Eu sou descendência alemã. Qual o nome dos seus pais? Meu pai é José Bart e a minha mãe é Maria Bart. O senhor sabe, lembra de que cidade que eles eram? Eles eram de Feliz, Rio Grande do Sul. Quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram 12 filhos. Qual o seu estado civil? Casado. Qual foi a data do seu casamento? Foi em 1980. Aonde foi? Itaquará. Qual o nome da sua esposa? É Nardi Teresa Bart. Quantos filhos tiveram? 2 filhos. Qual o nome deles? Rogério Bart e Evandro Bart. Atualmente, qual que é a sua ocupação? Eu sou aposentado eu fiquei deficiente, né? E daí me aposentei com 48 anos eu tinha. Qual foi a chegada da família, a data da chegada da família no que é hoje o atual território de Itaipulândia? Nós chegamos em dia 15 de outubro de 1963, em Itaquará. Na época, quantos anos o senhor tinha? 12. Com quem veio? Com quem veio para Itaquará? Eu vim com meu pai, com 9 irmãos. Não, 10 irmãos e a mãe grávida, né? Tinha mais velhos que o senhor? Tinha um mais velho que eu. O senhor consegue descrever como que era o local em Itaquará, onde foram morar? Na época era quase tudo mato. Tinha, na cidade de Itaquará, tinha 3 casas só, né? E então, ali era o começo mesmo, quando nós chegamos, né? Tinha moradores ali, já 3 casas. O senhor lembra quem eram essas famílias? Era o Willy Feldman, e o Stock e o Casuni. Aonde a família morava antes de vir para Itaquará? Nós morava em Mundaí, Santa Catarina? Santa Catarina. Lá em Mundaí, a família morava no campo, na cidade? Na roça, né? Lá tinham terra própria? Tínhamos terra própria. O senhor lembra de quanta terra que era? 10 alqueires, né? Quais foram os motivos que fez a família migrar para Itaquará? É que o meu pai, ele gostava muito de mudança. Ele não parava em lugar nenhum. Ele gostava de fazer mudança, né? Cada pouco ele mudava, né? Não tinha como... Ele não parava. Então acho que esse foi o motivo maior.
Ir para um local novo. É, lugar novo, e também tinha uns amigos deles que estavam vindo para cá também. Que tinha aquelas 3 famílias na vila, morando, mas no interior de Itacorá já tinha mais famílias, né? Que informações que a família tinha de Itacorá antes de mudar? A informação foi porque um amigo dele veio no campo ali, né? E ele veio junto com esse amigo, né? Que o amigo dele veio e comprou ali, era Otmar Kempf, né? Ele veio e daí ele se engraçou e veio junto. O seu pai conhecia então o local aqui antes de vir? Ele veio aqui ver primeiro. Ele veio ver primeiro. E daí aqui o seu pai comprou terra? Comprou terra, é. Que ele veio com a intenção de colocar uma olaria. Daí ele colocou olaria também. Mas era tocada a água e a água era pouca. Daí ele tocou o tempo e daí ele parou por causa disso, né? O senhor saberia dizer quanta terra que ele comprou no Itacorá? 8 alqueires. Então ele comprou menos aqui do que tinha? Menos que tinha lá, né? E essa terra que foi comprada aqui no Itacorá, tinha documentação, escritura? Tinha escritura. Comprou do Luiz Trentini. Ele tinha uma área ali, uma gleba que ele era vendedor e ele tinha toda a escritura. E a par da nossa já era de uma outra área que não tinha escritura. Então a área que o seu pai comprou era da colonizadora Itacorá, que era Itacorá, do Luiz Trentini. Luiz Trentini. Além do seu pai, mais alguém da família conhecia o local antes de mudar para cá? Não. Só ele veio e olhou e voltou. Para vir de mudança de Santa Catarina até Itacorá, que meio de transporte utilizaram? Nós viemos com um caminhão. Viemos com um caminhão. Chegamos em Foz do Iguaçu, choveu, tivemos que acampemos lá numa garagem que um homem lá cedeu para nós, né? E ficamos dias lá, até parou a chuva, daí nós viemos. E na época a estrada era praticamente um trilho, né? Se virasse um atolador, eles roçavam em volta e mudavam a estrada, rodeando o atolador, né? Então assim a gente veio, depois da chuva, o caminhão atolou várias vezes na estrada. Saímos de manhã de Foz do Iguaçu, chegamos já de noite, descarregamos a mudança em Itacorá. O local que foi descarregada a mudança, como é que era? É que a gente descarregou a mudança e acabamos de levar ela no outro dia com uma carroça de boi, para chegar onde era a casa. Já tinha uma casa construída? Tinha uma casa construída com uma lona em cima. Daí tivemos que... A gente foi no mato e cortou madeira e fez as tabuinhas e cobrimos a casa e devolvemos a lona pro dono da lona, né? Sempre arrumava para outras pessoas a lona. Quando chegava, esse Luiz Trentini, ele tinha uma lona, e ele arrumava para fazer acampamentos, né? Sempre para outras pessoas que estavam chegando. O senhor consegue lembrar, sim, mais ou menos, porque era o tamanho dessa casa? A casa, ela era 6 por 6, mais ou menos. E daí toda a família que veio, muitas crianças, dividiam esse espaço? Dividimos os espaços, né? Logo o pai daí já emendou os dois lados. Um lado ele fez os quartos para dormir, no outro lado ele emendou para fazer uma cozinha, né? O senhor disse que ficaram dias em Foz, por causa da chuva, esperando passar. Não lembra quantos dias? Uns 2 dias. E de Mondaí até Foz do Iguaçu, quanto tempo levaram para a mudança? A gente
a gente pousou em Guaraciaba. A gente saiu de manhã lá de Mundaí e a gente pousamos em Guaraciaba. E daí no outro dia, até a tardezinha, a gente chegou em Foz do Iguaçu. Passaram o Rio Iguaçu com balsa? Passamos o Rio Iguaçu com balsa. Passamos pelo meio do mato ali, que hoje está fechado, né? A estrada do Colono. Então ali... Foram a Foz do Iguaçu porque não tinha estrada de São Miguel a Itaquará? Não tinha. Não tinha estrada. E São Miguel do Iguaçu, na época não era São Miguel, era a cidade gaúcha. E quando lá em Guaraciaba, né, que pararam para pernoitar, consegue lembrar como é que foi o pernoite? Descarregaram alguma coisa, dormiram no caminhão? A gente tirou só, os pais já deixaram pronto, assim em cima, os colchões, e tinha um... Eu sei que a gente abaixou lá e dormimos, né? E a única coisa que foi descarregada foi as criação, que nós trouxemos uma junta de boi e uma vaca de leite, né? Essa foi descarregada lá em Guaraciaba. Já comentou que trouxeram a junta de boi e a vaca de leite. O que mais veio nessa mudança? Trouxemos galinha, né? Só galinha, de bicho só galinha e cachorro, né? E daí o que mais que tinha na mudança? Os pais trouxeram bastante alimentos. Eu me lembro que ele trouxe um saco de pano de erva, 50 quilos, para tomar chimarrão, porque aqui, quando chovia, não ia ônibus, não ia nada, né? Então, já não ia carro praticamente, né? Então, tinha que levar as comidas e era difícil na época. Se chovesse, não ia carro, não ia nada. Chegava a terminar, tinha um mercadinho lá, chegava a terminar tudo, né? Daí a gente, uma vez aconteceu que ficou 45 dias chovendo e a gente não tinha mais o que comer, né? Daí o pai matou um porco e a gente já tinha milho plantado, né? E ele era meio, estava quase secando, a gente ia ralando e fazia polenta para comer. 45 dias. O senhor já comentou que compraram do Trentinho a terra. Uhum. O senhor lembra como é que foi feito esse pagamento dessa terra? O pai vendeu a terra lá em prestação e voltou lá buscar o dinheiro, deu uma entrada e o resto dele ele pagou um tanto quando ele foi buscar e o resto a gente trabalhou para esse Trentino. Ele tinha uma lavoura lá perto, derrubou um mato e a gente plantou soja para ele em troca do que a gente devia ainda na terra. Pagou uma parte da terra em troca de serviço. Troca de serviço. Nessa primeira casa que o senhor comentou que era coberta de lona e tal, sim, moraram muito tempo nela? A gente morou lá acho que uns 5 anos por aí já. Só que ele emendou ela, né? A gente morou uns 5 anos. E depois construíram outra casa? Construímos outra casa, mais no alto, na Terra Vermelha. Essa casa ficava na Terra Branca, na Baixada, né? Virando o rio. E a gente construiu mais para cima. Aqui na região, as baixadas próximas aos córregos, era praticamente tudo terra branca? Praticamente tudo terra branca, E essa casa daí, como é que o senhor lembra? Foi construída nova? Essa casa ele já construiu bem grande já. Então tinha 3 quartos, tinha sala, cozinha,
Tinha banheiro já, só para tomar banho, tinha as patentes fora, né? E tinha área também, né? Então já ele construiu ela já bem maior, né? Nossa região tem bastante relatos de conflitos de terra. Ali na região de Itacorá, também chegou a presenciar ou ter contato? Eu cheguei a presenciar, mas era que nem eu falei, a nossa área era a última do Luiz Tantini, da nossa para frente era do Marcos Costa, e na área do Marcos Costa deu muito conflito. Deu que eles vieram, quiseram tomar, eles vinham assim, sabe, mas quando eles vieram, já o Marcos Costa tinha dado escritura para as pessoas, e quem... O Marcos Costa fez proposta para eles, quando ele veio, se a pessoa tinha 10 alqueires, a Marcos Costa fez a proposta assim para eles, 3 propostas. Ou dividisse dessas 5 para ele, e 5 ele passava a escritura para as pessoas, ou o colono fazia o preço da terra, e do valor da terra, né? O Marcos Costa pagava a metade, o colono pagava a metade e ficava com a terra toda. Ele fez muita proposta boa. E tinha umas famílias lá que só tinha 2 alqueires, que era o nome dele era Valentim, e ele tinha bastante filhos. Ele chegou no terreiro assim e falou: olha, esses filhos são tudo teu? Sim, são tudo meu. Então, passa lá no escritório e pega a escritura. Nem cobrou a terra para ele. O Marcos Costa, qual que era a função dele ali? Ele pegou essa terra do governo para revender. E essas pessoas que vieram depois e quiseram tomar as terras, eles tinham pegado essa área muitos anos atrás e para vender e não conseguiram vender. Eles tinham pegado do governo, mas daí, vamos supor, o governo na época, como eles não venderam nada, eles tiraram de volta. O governo tirou de volta e passou para o Marcos Costa vender, muitos anos depois. E quando essas pessoas viram que já tinha bastante terra estocada, eles interessaram, procuraram a prefeitura de São Miguel na época e pagaram todos os impostos atrasados, e eles queriam ficar com a terra. Entraram com esse projeto de pegar todas as terras de volta, viram que já tinha muito valor na época, já a maioria era destocada, e então eles queriam, eu não tenho certeza, mas parece que ajeitaram com o prefeito de São Miguel, o prefeito aceitou, na época, os impostos das terras, e com isso eles quiseram legalizar, mas não conseguiram mais, porque o governo já tinha passado por Marcos Costa o direito de vender. E então, como todos ficaram com a escritura depois, e os outros, eles tiveram que sair. Então ali naquela região foi tipo uma sobreposição de concessão. Tinha uma concessão antiga. Sim. E depois teve outra concessão. Teve outra concessão. E valeu a segunda concessão que o governo deu para vender, a segunda, que era do Marcos Costa. A propriedade do senhor, da família do senhor, não era em Itacorá, em direção a Santa Helena? Não, era a Esquina Gaúcha. A direção Esquina Gaúcha. Era perto da Esquina Gaúcha. Era ali. Para o lado do Lusitânia ali, né? Quando a família chegou ali na região de Itacorá, comprou terra, como o senhor disse, plantaram nessa terra? Plantamos e também colocamos a olaria, né? Então a família trabalhava na terra e o pai com os dois filhos, nós trabalhávamos na olaria, né? A olaria produzia... Tijolos. Tijolos? O senhor lembra como é que era o nome da olaria? Não, a gente não tinha dado nome na olaria. Né?
E a olaria retirava... O barro na terra branca onde a gente morava. Lá tinha terra branca. Tinha terra branca. O pai podia ter comprado áreas de 10 alqueires, lugar dessa de 8, mas não tinha o barro que ele queria, né? Ele queria o barro branco, né? Por isso que ele escolheu, pagou o mesmo preço dos 8 alqueires pelos 10 do lado, mas onde não tinha terra branca. Ele interessou na terra branca, né? Então, a terra que foi comprada era bastante mato ainda? a terra branca já tinha derrubado o mato. Na época, uma família entrou antes, os Moser, que moravam ali ali em Sol de Maio, né? Eles que tinham derrubado essa área ali. Só para eu me localizar, porque eu conhecia um pouquinho a região ali, tinha a linha ali que tinha o campo do Canarinho. Era na nossa terra o campo do Canarinho. Ah, naquela região então. Era ali. Onde era o campo do Canarinho era a nossa terra. Terra branca ali, era nossa. Mas foi só para eu me localizar sim, onde que... Sim, onde mas que era ali mesmo, onde nós estávamos. Como é que foi feito daí a limpeza da parte da terra que tinha mato? A gente derrubou mato primeiro e plantamos uns quantos anos, foi plantado, e depois que foi destocado. E o que plantavam ali nos primeiros anos? A gente plantava feijão, já plantava mandioca, criava porco, né? Milho, arroz na terra branca era sempre plantado, e tinha um comércio, um descascador de arroz em Santa Terezinha de Itaipu, já na época, e eles compravam esse arroz. E esses produtos que a família cultivava, era para o consumo e para venda ou não? Nós vendia milho que sobrava, vendia porco e vendia o arroz, a gente vendia, né? O arroz era colhido e já antes de colher a gente arrumava negócio, já ia lá ver. O arroz o senhor disse que tinha Santa Terezinha que comprava. E os outros produtos, porcos, essas coisas, vendia onde? Os porcos, a gente vendia, ganhava e vendia um pedaço para um pedaço para outro, e já logo, como o Itacará foi crescendo, logo já tinha as pessoas lá que compravam os porcos e ganhava. Voltando ali na questão da limpeza da terra, a família fez derrubada de mato, fez sozinho, teve ajuda de outras? Não, sozinho. Nós derrubamos só a família, né? E tinha muita madeira ainda na propriedade? Tinha bastante madeira ainda. E o que foi feito com essa madeira? Olha, essa madeira, o pai vendeu um tanto, e a gente achou na nossa terra também umas madeiras, cedros, que a turma tirava e fazia a balsa lá no Rio Paranazão. Uma equipe de pessoas que entrou ali antes de nós e derrubou os cedros bonitos, as madeiras, e ia levando. E daí sobrou um tanto de madeira lá, e o depósito deles era na nossa terra. Então ficou lá no meio do mato e não apodreceu. Essas madeiras o pai vendeu para uma serraria, né? Que sobrou lá. Então, na propriedade da família do senhor, ficaram vestígios de que antes já tinha exploração na região. Tinha gente que tirou madeira, né? E erva mate, tinha sinal de alguma coisa? Tinha. Erva mate tinha nativa. Que muitas vezes, que nem eu contei, que muitas vezes não tinha no comércio, né? A gente pegava e colhia e fazia erva. E socava no pilão e tomava chimarrão. Ficava um pouco forte. Não sei se a gente não sabia preparar bem, mas a gente tomou chimarrão da erva mate. O senhor também comentou que
fizeram a destoca depois. Sim. Como é que foi esse processo? Foi contratado? Foi feito financiamento? Foi feito financiamento no Banco do Brasil e foi destocado. E esse financiamento era algo assim bastante difícil de pagar ou era acessível? Era acessível, era acessível. Existia algum subsídio do governo para ajudar nisso? Eu não sei, mas que a destoca a gente pagou ela com produção, né? Depois vendendo e pagando o Banco do Brasil. E daí depois da terra mecanizada, o que a família continuou produzindo? Daí era milho e soja, né? A hortelã, a família chegou a Não, cultivar? hortelã nós não plantamos. Eu ajudei a colher a hortelã no terreno de outros. Eu trabalhei, inclusive depois que nós já tínhamos o trator, a gente fazia o transporte da roça até no Alambique. Eu ajudei a trabalhar, né? Nesses primeiros anos, vocês tiveram contato de famílias e trabalhadores paraguaios ou argentinos que viviam na região? Sim. A gente chegou a comprar uma área de terra lá do outro lado do rio, no Paraguai, e eu cheguei a morar 1 ano lá. Daí a gente vendeu, porque as coisas lá eram muito difíceis. Era a parte da fazenda, e lá tinha muitas pessoas que passavam na frente, por cima da nossa terra para ir no mercadinho que tinha para frente. Daí eles roubavam tudo. Não onde ela estava, eles roubavam tudo. A nossa comida nós guardíamos no mato, nos pau oco. No acampamento era acampamento de palha, assim, sabe? Foi feito cobertura do coqueiro e tudo. E ali não tinha porta, né? Eles entravam quando a gente estava na roça e roubavam tudo. A gente, quando chegava, muitas vezes a roça não tinha mais comida. E eram muitas famílias que viviam lá? Tinha. Na época abriram uma colonização lá e nós fomos com uma família italiana, fomos juntos, né? A gente comprou uma área emendada e fizemos o barraco no meio. As duas famílias usavam o mesmo barraco, no Paraguai. Daí a gente vendeu porque viu que não adiantava. Aqui no lado brasileiro, tinha famílias de trabalhadores paraguaios? Tinha. Os paraguaios vinham muito ali na época de derrubava mato, vinham muitos paraguaios trabalhar para as pessoas, assim, quando derrubavam os matos, né? Nós derrubamos nós mesmos, mas tinha pessoas que pagavam para derrubar o mato. Então tinha muitas famílias paraguaias na época já, que tinham as famílias que vieram fugir de lá porque quando completavam 18 anos eles tinham que servir, né? Eles não queriam servir, daí eles vinham fugindo para cá. Remídio, como é que era organizado o dia a dia de trabalho da família nos primeiros tempos? A gente era organizado assim, a mãe ficava em casa e fazia comida e as minhas irmãs já eram meninas, né? Elas ajudavam a mãe lavar as roupas, essas coisas, e nós ia tudo para a roça, né? A gente trabalhava muito fora para comprar comida. Então a gente trabalhava assim na nossa lavoura, mas antes de nós colocar a olaria, a gente trabalhou muito fora em troca de comida. Eu cheguei a trabalhar, descalhar árvores, uma roça que não queimou direito, rolando aquelas madeiras uma em cima da outra para queimar, a troco de 1 quilo de banha por dia. Eu e meu irmão trabalhava. Então a gente tirava 2, 3 dias por semana e ia trabalhar para os outros para comida, né? E o resto a gente trabalhava na nossa roça. E demorou tempo
depois da chegada para o pai pôr a olaria? Ele queria logo pôr a olaria quando chegamos, né? Mas não deu certo, porque quando nós morávamos 15 dias ali, deu o cabúnculo nas criações e morreu, em 2 dias morreu os boi e a vaca. Então, aí faltou dinheiro, né? Ele tinha se organizado, que os bois eram para puxar a terra, trouxe a carroça junto, né? Para fazer os tijolos, né? Daí teve que começar tudo novo, né? Daí morreu as criação e a gente teve que comprar outros boi e tudo, por isso que ele ficou devendo na terra, né? Que nós pagamos depois a troca de serviço, porque ele usou esse dinheiro para comprar outras criações, né? Uma outra vaca de leite para os filhos, para ter leite, né? Tinha criança pequena, a mãe estava grávida ainda, né? Então, demorou para ele começar. Como é que era a organização também quanto à decisão dos negócios? Era o pai que decidia ou a mãe participava e os filhos? O pai decidia e a mãe aceitava. Por isso que ela mudava muito. Porque depois ela não queria mais ir para frente, mas ele foi ainda. Foi morar em Ponta Grossa, de lá ele foi para Goiás, e lá ele ia para frente e a mãe não foi mais junto. E daí ele quis voltar para cá e também ela não veio mais de volta, ela quis. Nos primeiros tempos, como é que a família, um pouco o senhor já contou, assim, se organizou com relação à alimentação, para comprar as coisas básicas que precisava? Que nem a gente trabalhava fora para outras pessoas que precisavam roçar mato, derrubar mato. A gente trabalhava 2, 3 dias por semana fora para poder comprar alimento, porque o pai tinha bastante filhos, né? Só era eu e o mais velho que nos ajudava, né? E o resto daí para trás eram meninas, elas não iam junto derrubar mato, né? E aonde conseguiam os alimentos para comprar? Na época era assim, já logo depois, quando nós chegamos, eles colocaram ali, o Hugo Marcos colocou um mercadinho e o Willy Feldman também colocou. E a gente comprava lá, né? Então a gente trabalhava para outras pessoas, tinha muitas famílias que pagavam, assim, um dia de serviço para derrubar mato, para roçar mato, e a gente ajudava, trabalhava fora, nós ia em 3, eu, meu pai e o meu irmão, nós 3 ia, né? Mesmo quando eu tinha daí 13, 14 anos depois, né? Eu já trabalhava por dia e ganhava o preço de um adulto para trabalhar, né? É que nem o senhor comentou sobre o valor que ganhava no dia, um quilo de banha. Tinha. Daí comprava nesse armazém, comprava banha. A banha, eu dei o exemplo de banha que aconteceu uma vez com uma pessoa que era um colono, ele tinha muita banha, a gente trabalhou ganhando 1 quilo de banha para trabalhar o dia inteiro. E fora isso, a gente trabalhava fora e comprava, mas a banha era comprada de colonos. E logo também o pai tinha porco, também não precisou mais comprar banha depois, né? Mas até ali... O senhor lembra que produtos que compravam mais? Era... Quando o produto para comer, logo quando nós chegamos, na mesma viagem que trouxe o meu pai para cá, a turma daqui foi uma turma lá comprar um moinho de moer fubá, né? No nosso vizinho lá em Santa Catarina. E daí, então, o fubá, a gente arrumava milho e levava para moer, né? E arroz, daí já tinha descascador depois lá também. E a gente comprava mais, era o açúcar para as crianças endossar as coisas, né? E sal, né?
E de lazer, para divertimento, o que você fazia? A gente, no começo a gente ia caçar, pescar no Rio Parnasão e também depois a gente logo arrancou os tocos ali na Terra Branca que tinha ainda e fez um campinho de futebol e jogava bola. Quando caçavam, conseguiam abater animais? Que Sim. tipo de animais? Conhecia, conseguia, né? Tinha muito pardo, né? O veado que eles chamam, né? E tinha muito bichinho pequeno na época, paca, cutia, e tinha muito coati. Coati tinha muito, e a gente abatia e comia, né? Usava como alimento. É. E a pescaria, que tipo de peixes que tinha? No começo, a gente pescava com linhada, sabe, com linhas, e a gente pegava muito o bagre, o manduvê, nas entradas de rio estava muito manduvê, e pegava dourado na época já. E daí logo depois o meu pai comprou em sociedade com um vizinho uma tarafa, daí pegava muito peixe, ia lá, a gente convidava 2, 3 vizinhos para ir junto para carregar os peixes. Chegava lá 1 hora, 2 horas, a gente pegava, enchia até 3, 4, até 5 sacos de peixe. E o senhor lembra assim de algum peixe maior? Os maiores era surubi, o jaú, pegava muito. Assim, de que tamanho, quantos quilos? Pegava de 15, 20 quilos. O senhor também comentou a questão do campo de futebol, então foi na propriedade da sua família. Sim. Isso depois teve um time organizado também? Primeiro nós jogava num lado do rio, depois lá não dava para aumentar o campo e o campo era pequeno, a gente foi para o outro lado, onde era o Canarinho. Primeiro não era o Canarinho. E ali, o final, meu pai vendeu a terra uns dias antes da indenização. Então, o campo, quem recebeu, ele ficava na metade da terra, na nossa terra e metade na terra do meu tio. Então, eles pegaram, o time de futebol pegou um valor só das construções. Que eles tinham colocado lá uns negócios em cima. A terra, cada um pegou a sua parte da indenização. Não foi indenizado o campo, não. Cada um pegou o valor da terra, só foi indenizada a construção em cima, né? As mulheres, o senhor lembra o que elas faziam nas horas de folga? Elas iam assistir jogo de futebol. Eles acompanhavam também? Acompanhava. Nos domingos eles... E antes de ter o campo de futebol? Antes, elas ficavam em casa. Não tinha divertimento, assim. Jogavam no terreiro, jogavam algum joguinho, né? Mas não tinha o que fazer. E as crianças? Quais eram as principais brincadeiras? Como é que elas passavam o tempo? Na época era feita uma caretinha, né? Que daí levava na subida ela e daí descia com elas, andando, né? Dirigia eles com os pés, né? Era o maior brinquedo. Até ali, até as meninas ajudavam a brincar. E festas? Aconteceram no início? Demorou para começar a acontecer festas e bailes? Não, as festas logo começou porque tinha a igreja e eles daí faziam bastante festa para construir, aumentar, né, a igreja. Para arrecadar? Para arrecadar dinheiro para manter, né? Era festa. E também tinha muitos bailinhos, assim, nas casas, na época. Os bailes normalmente eram nas casas, assim, sabe? Depois daí construíram o salão lá em Itaquará, que o Nene Han construiu um salão lá daí. E no começo também ainda
apareceu na época muito salão de chão batido. Só o meio era redondo, coberto com palha, em volta com madeira, com tacuruçu. E só o meio, então, tinha uma pista de dança. E em volta era chão batido, e as mesas eram enterrado um cepo no chão, com a tábua em cima, né? Eram as mesas do salão, né? E a música desses bailinhos? Já na época tinha ali vários que vieram morar ali, que eles tinham gaita, né? Era quase só gaita e tinha tocadisco. Meu cunhado tinha um tocadisco e daí eles levavam, era tocada a pilha, né? E nós fazíamos danças, principalmente aniversários, era feito muito na época, as danças. Com relação à educação, quando chegaram no Itacorá, já tinha escola? Tinha. Já tinha uma escola, uma escolinha pequenininha tinha lá. Construíram, né? Uma mulher lá dava aula na casa dela. Então, primeiro era a Mariazinha. Daí ela fez uns negócios que a comunidade não gostou na época, daí colocaram a Micharek para professora, né? Mas primeiro era a Mariazinha. Eles tiraram ela porque ela tinha vindo da cidade e no final da tarde ela colocava roupa curta e deitava em cima dos paus para você só olhar, fazer, né? E o povo se juntou e tirou ela por causa disso. Se fosse hoje era tudo normal, mas na época ela usava biquíni e deitava em cima dos paus e a turma tiraram ela. Daí que a Micharek, a aula era feita na casa da Micharek. O senhor chegou a estudar no Itacorá? Eu cheguei a estudar de noite, né? Depois, mais tarde, mas eu saí da aula para vir para cá e no começo não tinha como estudar, era longinho, né? Mas daí eu não cheguei a estudar depois, né? Mais tarde. Você lembra que série que eram daí? Eu fiz o primário só, né? Eu fiz o primário, daí eu comecei, daí eu parei. Na época eu parei porque o professor, por causa do professor eu parei, porque ele me colocou de castigo no primeiro dia, porque ele deu a primeira aula, era sobre o Brasil. Vamos supor, ele falava o nome do estado, eu tinha que falar o nome da capital. Daí para as meninas, ele falou os mais perto, vamos supor, que nem Santa Catarina, né? O Paraná, Curitiba, né? Coisa assim. E quando eu cheguei na vez, ele falou lá no Nordeste, lá para cima, no Norte. E eu não sabia, né? Daí ele me colocou de castigo. Fez eu escrever 150 vezes aquilo lá. Daí eu não fui mais na escola. Parei. Depois, mais tarde, eu fui atrás dos documentos onde eu estudei e não achei mais lá. A escola lá em Santa Catarina tinha terminado. Daí eu cheguei a fazer em Itaipulândia para ter os papéis do primário, né? Que eu nem documento do primário não tinha aqui, né? Esse professor era no Itacorá aqui. No Itacorá. Lembra do nome dele? Não me lembro mais. Sobre os bailes o senhor já comentou. E as festas de casamento? Como é que eram? Tinha muito pouco festa de casamento. A turma fugia e se ajeitava e fugia, né? É difícil dar casamento. Era a turma a turma do Sul fazia casamento ainda, mas a turma dos nordistas, eles tinham aquele costume. Mas como é que era isso, fugir? Eles se juntavam e quando os pais viam, eles fugiam.
eles fugiam e pronto, aí ficavam juntos. Daí Os pais iam atrás, pegavam eles, faziam casar na mara, né? Porque na época levava eles no cartório e era obrigado a casar. Hoje não precisa mais, né? Mas na época, se você tirasse uma menina da casa, você era obrigado a casar. Os pais tinham direito de obrigar ele a casar. E o teu casamento com a Teresa já foi mais tarde? Daí, já foi né? mais tarde, já foi em ano 80, né? Eu já tinha, nós casamos em Itaquará ali, né? No cartório de Itaquará. E a gente fez a festa aqui na Lindamar. Lá na roça mesmo. É que a família da Teresa morava aqui em Lindamar e a sua morava lá, né? É, Como é mas que se conheceram? é que eu na época a gente se conheceu porque eu fui passear em Santa Catarina e ela trabalhava lá em Novo Hamburgo. Ela vinha de lá para passear aqui, né? E no ônibus a gente se encontrou. Numa das viagens? Numa das viagens, encontrei no ônibus ela. Daí depois ela veio morar com a família também aqui? Veio. Daí ela veio e trabalhou no banco em Foz, no Banco Real. E quando nós casamos, depois ela voltou ela começou a dar aula aqui, né? Como é que era a relação entre a vizinhança? Na época, a turma se visitava muito, porque não tinha outro divertimento. Eles se visitavam muito na época, as vizinhanças. Era para ir lá tomar um chimarrão, ou jogar um baralhinho, jogavam canasta na época, e se juntava nas casas, assim, para jogar. Ali depois dos últimos tempos, que famílias que eram as vizinhas de vocês? Na época, o nosso vizinho era os Campinas, que até hoje mora aqui na esquina Gaúcha 1, né? E daí tinha os Enwald, eles foram para Goiás. E tinha o Pedro Rolo, foi para Mato Grosso, foi depois que foi indenizado, todo mundo saiu, né? Eram os vizinhos nossos. Aí tinha meus tios também já morando ali, dois, o Marcelo Bart e o Justino Bart, eles moraram ali perto também. Eles tinham, e o Mateus também, os três irmãos do meu pai. Só que eles tinham a minha idade, mais ou menos, né? Então a gente se visitava muito, né? Nos fins de semana. Qual que era a religião da família? É católica. No Itaquará, em 63, já tinha a igreja, um local? Tinha a primeira missa, então foi nos Micharec, na casa do Micharec. Então, como a religião católica tem as confissões, o padre sentou na cozinha, do lado do fogão a lenha, e atendia as confissões. E aí tinha uma sala grande, ali eles faziam a missa, né? Na casa do Micharec. O senhor lembra de onde que era o padre? E o nome? O padre era de Santa Helena, na época, mas não sei o nome dele. E a igreja? Como é que foi depois? Foi construída? Depois, daí a turma se juntaram e fizeram a igreja. Daí, uma de madeira, né? Foi feita uma igreja de madeira. E daí, mais tarde, foi feita outra igreja. E daí, quando começou a terceira igreja, que eles iam fazer de material, eles já tinham feito o fundamento, tudo, com as sapatas, tudo bem feito. Daí veio esse negócio de indenização e a Itaipu veio e mandou parar, né? Daí a paróquia foi indenizado pelo serviço que foi feito daquela igreja.
Daí, como ela mandou parar, eles já tinham desmanchado a igreja velha para fazer outra no lugar. Daí a comunidade se juntou e fizeram um salão, tipo salão de baile. Inclusive, eles tinham assim um lugar na frente onde eles puxavam uma cortina, o altar, e para trás, então, faziam baile. Aí, então, como banco não ia mais fazer, porque ia vir indenização, eles fizeram banquinhos de madeira. Inclusive, eu tenho 4 aqui. Que no fim eles se repartiram. Cada um conseguiu uma parte. E a igreja, o salão foi dado a metade para a esquina gaúcha e a outra metade foi para outro lugar. Itacorá chegou a ser paróquia, né? Ter paróquia. Então, uma comunidade já era. Então, a paróquia tinha uma família lá que fez a construção da casa do padre em troca da indenização depois. Eles pegariam o valor. E o sino da igreja, o padre tinha decidido na época que ia ser doação aqui para Jacutinga. E o povo já tinha feito reunião, já tinha doado ele para uma família que foi para Mato Grosso. Foi 10 famílias de Itacorá na mesma comunidade. Então, eles iam levar o sino. E quando o padre ficou sabendo que eles tinham feito a doação para aquelas famílias levar o sino, o padre entrou no meio e falou, não, o sino já doei para Jacutinga e tem que ir para Jacutinga. O que vocês podem fazer? Então, essas famílias podem levar o sino pequenininho de Jacutinga. Aí o que eles fizeram? Eles simplesmente carregaram a mudança, encostaram o caminhão debaixo e desceram ela à noite. Em cima do caminhão e simplesmente levaram. Porque eles tinham feito ata que todos assinaram, a comunidade que existia na época ainda, que essas famílias podiam levar o sino. Podia chegar lá, não poderia cobrar. Tinha que chegar lá e fazer doação para a comunidade onde eles foram, né? E por isso, ainda até hoje, tem um sinozinho pequeno ali na Jacutinga, porque... O senhor sabe para qual local no Mato Grosso foi esse sino? Eu falar a verdade, eu não sei em que lugar foi esse sino. Mas se fosse fazer uma pesquisa, esse meu tio ainda que ajudou lá, na época, ele vive ainda, ele mora ali em Capanema, perto de Capanema ali ele mora. Eu não sei nem o nome do cara, que ele era um ministro da Eucaristia já na época, esse que fazia as rezas, esse que levou o sino para lá. O senhor comentou rapidinho, antes de iniciar a entrevista, sobre um fato curioso que aconteceu durante uma missa. O senhor quer contar esse evento para nós? Aconteceu que era a primeira missa na casa dessa Micharec. Então o padre começou a missa e a turma, os que vieram do sul, eles iam, a família inteira na igreja. E a turma mais do norte, eles iam só as mulheres, né? E então os homens foram caçar na hora da missa e passou a corrida. Os cachorros levantaram lá a corrida de um pardo e ele passou a par da casa do Micharec, onde era a missa, né? Daí as mulheres tudo correram para fora e começaram a gritar que cada uma queria que o marido dela que fosse matar esse pardo. Então, as mulheradas começaram a gritar, aqui ele está correndo. E o padre parou a missa, só não falou nada, porque ele não pode parar a missa não pode ser interrompida, né? Ele só foi até na janela e chacoalhou a cabeça e deu uma risada, né? E daí
Ele voltou lá e daí um pouco as mulheradas voltaram para ir lá no lugar da missa, né? Daí o padre terminou a missa, conseguiu terminar a missa. Foi muito... Daí um pouco eles apareceram com a caça, né? E com o pardo, e começaram a tirar o couro na frente de um comérciozinho que já tinha na época, que era dos parentes do Casone, né? Que depois foi vereador uma época lá. Ali que eles limparam o animal. Limparam o animal. Com relação à saúde, seu Remídio, como é que a família se organizava quando alguém ficava doente? Aconteceu 2 vezes, quando nós morava 15 dias. 15 dias que eu morava lá, morreu, que eu contei a história, que morreu as criação. E o meu pai estava fazendo fogo para queimar essa criação, e um irmão meu tinha trepado no telhado para colocar o chaminé. E deixou cair uma parte do chaminé. E nós tínhamos ido fazer vassoura. Minha irmã tinha ido cortar uma vassoura, tinha um trilho. E ela estava cortando vassoura e meu irmão chamou outro irmão para alcançar esse chaminé de volta. E ele passou por trás da minha irmã e olhando para cima, e o facão pegou bem certinho numa vista e furou a vista. Da irmã? Da irmã. Daí, não, do meu irmão, né? Que estava por trás, passava atrás da minha irmã, que ela estava cortando a vassoura, né? E daí não tinha carro na época, né? Tinha um caminhãozinho. Aí eles correram até lá, foram no caminhão, e o cara do caminhão então levou esse meu irmão até uma altura. Aí tinha dado uma tormenta e caiu árvore na estrada, e nisso daí parou ali, né? Ele ali com a vista furada. E daí chegou um jipe com um cara dentro que foi mordido de cobra. Daí cortaram a cerca, já tinha cerca lá em Alvorada, tinha uma cerca, daí cortaram a cerca aqui, cortaram lá de novo, entraram aqui no potreiro e saíram lá. Daí o jipe levou esse meu irmão para Foz. Daí ele ficou lá internado sozinho, não tinha como ficar lá, né, porque daí ele ficou lá até ficar bom. Daí o meu pai foi buscar ele, mas não tinha médico na época, tinha que virar. E outro caso aconteceu com minha irmã, ela desmaiou e tinha que levar, já na época tinha médico, daí já tinha médico em Santa Helena, também aconteceu. E daí quando ela ficou mal, desmaiou, nós corremos e chamamos um homem lá, daí ela levantou e falou que na época todo mundo tinha medo quando chamava à noite, né? Aí ela falou, ele não está em casa. Mas o que vocês queriam? Daí eu falei que minha irmã tinha desmaiado e estava lá desmaiado. Precisava levar no médico. Daí o homem lá dentro falou, então pode deixar que eu levo. Daí a gente levou em Santa Helena. Então não tinha médico. Daí chegou o farmacêutico, né, o Adolfinho, né? Ele veio com a malinha de remédios e alugou um quartinho e começou ali a atender o povo. E no final ele fazia até ponto, assim, quando o cara se cortava. E daí o meu tio, então, inclusive, caiu e o machado cortou aqui assim. E o Adolfinho estava querendo costurar. Daí, para ele costurar, tinha que erguer o braço. Quando ele ergueu o braço, caiu. Então, sinal, estava os nervos cortados. Aí ele parou de querer costurar e mandou para Santa Helena no médico. Então tudo era difícil. Ele dava muito remédio, curava as pessoas ali, o Adolfinho. Né? E antes do Adolfinho, não tinha outra pessoa que teve farmácia, alguma coisa? Não. O Adolfinho, que era o primeiro, ele chegou lá com uma maleta. Eu estava lá quando ele chegou, com a maleta de remédio que o tio dele deu para ele os remédios lá em São Miguel. Ele já tinha farmácia em São Miguel na época, né? Quando chegou a primeira farmácia. E antes de ter o lírio, onde buscavam remédio quando precisava?
Na época, sabe, os pais, quando eles vieram para cá, eles já se preocuparam e compraram. Até remédio contra mordida de cobra, aquele remédio lá, eles já trouxeram e a turma. E chegou a acontecer acidentes com cobra? Com cobra não, mas a minha irmã foi mordida de aranha. Daí esse estoque, o que tinha depois hotel lá em Taquará, eles que deram o específico pessoa, que eles têm um remédio chamado específico pessoa, daí a gente colocou em cima e deu para ela tomar, ela já estava tudo roxo já, e ela ficou boa. Com relação à segurança pública, tinha alguma coisa? Ou quando passou a ter? Tinha, no começo tinha a polícia, tinha uns policiais lá, tinha umas pessoas assim que ajudavam a polícia na época, que chamavam de pate-pau, né? Os caras assim que ajudavam os policiais, né? Mas endireitou mesmo foi quando veio o quartel para... O batalhão colocou um destacamento lá em Itaquará, aí parou, porque na época tinha muita briga, todos os bailes tinha briga. Daí quando o quartel chegou ali, eles colocaram ordem. Se duas pessoas brigassem, sábado de noite, vamos supor, tinha que, domingo de manhã, um sentava numa carriola e o outro tinha que estar empurrando a carriola para lá e para cá. Quando nós íamos no terço, rezar lá na igreja, a gente via eles lá, um empurrando para lá e para cá, um sentado dentro. Quando um caçava, daí o outro tinha que, os dois que brigaram, tinham que fazer isso. Ou tinha que carpir, já na época eles abriram as ruas duplas, né, em Itaquará, daí no meio tinha sempre muito mato, daí eles faziam carpir. O quartel, o turma do batalhão. Quando eles chegaram, eles colocaram ordem. Aí parou as brigas, parou tudo. Antes era todos fim de baile, a turma brigava. E era comum as pessoas andarem armadas? Era. Todo mundo armava, andava armado. E daí com a chegada do batalhão, continuou ou melhorou isso? Não. Daí eles chegavam e faziam as batidas. Eles chegavam assim nos bailes e tinha uma pessoa sentada numa mesa para cobrar a entrada. Um subia em cima da mesa e ficava olhando por cima o povo e para ver se algum se mexia para jogar as armas fora. E um ia lá, mandava parar a música e eles revistavam todo mundo no salão. Quem tinha arma, eles levavam. Recolhiam. Recolhiam. E já citou que aconteciam bastante brigas. Qual que eram os motivos para essas brigas? Para mim já era costume. Eles não podiam ficar sem briga. Já aconteceu uma vez que terminou um desses bailes sem briga e daí já estava indo todo mundo embora. Daí um falou, mas hoje não deu briga, vamos voltar lá. Daí voltou lá, o dono do baile lá estava contando quantas cervejas ele tinha vendido. Tinha posto a cerveja tudo em cima de uma mesa, assim, as garrafas vazias. Daí um deles pegou uma garrafa assim, bateu por cima assim, derrubou tudo, quebrou. Mas ninguém achou ruim, daí eles foram embora. Com relação ao comércio, você já citou no começo que Sim. era. Daí como é que foi esse processo da formação da Vila de Itaquará? Sabe, isso foi naturalmente, assim, sabe, um veio, colocou comércio, daí outro também colocou, e foram colocando, chegaram e foi postos os comércios, no final tinha banco, daí primeiro chegou, logo quando começou, a primeira coisa que foi feita foi o hotel, né? Eu até ajudei a cavocar lá para endireitar, não tinha patrola na época, nem máquina, né? A gente fez num enxadão ali, para emparelhar o chão, para colocar esse hotel lá, né? E daí, naturalmente, depois chegou o Nene Han lá e colocou aquele salão, e assim foi indo, Daí depois já veio o cartório, né? Daí eu não precisava mais sair para fazer documentação. Era o Clementinho que começou o cartório, né?
E assim o comércio ele foi, daí já tinha os açougueiros na época, carneava, as criação, vendia carne, vendia, e foi tudo naturalmente assim, sabe? Mas assim, Itacorá cresceu rápido a vila, né? Rápido, porque tinha 3 postos de gasolina, já tinha 3 postos de gasolina quando ela terminou, né? Da propriedade da família até a vila Itacorá, Dava 5 quilômetros. 5 quilômetros. É. E isso, quando vocês precisavam ir na Fazia vila, de iam a a pé. pé. Fazia a pé, Ou com a carroça de boi. Com a carroça de boi, né? E iam com muita frequência para a vila? Não. A gente ia pouco. E seus irmãos Ia depois, estudavam lá. estudava lá, eles iam de a pé. Pelo meio do mato. Com relação a Itaipu, Remídio, como é que foram as primeiras notícias, assim, como é que a família recebeu as primeiras notícias sobre a questão da desapropriação e da formação desse lago? No começo, a primeira notícia, ninguém acreditava que a água ia vir até ali. Ninguém acreditou no começo. Mas daí quando veio a medição, começaram a colocar os palanquinhos, aí a turma devagarzinho foram acreditando, né? Quando eles chegavam para fazer as medições e fazer as marcações, eles pediam licença para os proprietários? Sim, eles pediam licença porque eles fotografavam tudo e contavam quantas árvores se plantou, frutas, eles fizeram levantamento, tudo o que você tinha, né? Tinha gente que pegou indenização aqui, a mesma casa eles mandavam, você podia levar, né? Eles chegaram a mudar as casas para frente para pegar a indenização de novo. O que a família foi indenizada, né? O que a família recebeu? A nossa família vendeu um mês antes de vir a indenização. Meu pai tinha pressa para ir embora, ele queria comprar, já não esperou mais e saiu perdendo dinheiro porque vendeu. Ah, então ele vendeu antes da indenização. Vendeu, uns dias antes, ele vendeu. O senhor soube que tiveram movimentos contrários de protesto com relação ao Itaipu? Sim. Chegou a acompanhar alguma coisa nesse sentido? Eu acompanhei, mas muito pouco. Mas o chefe na época era o Marcelo Bart, né? Ele era meu tio, né? Era irmão do meu pai. Esses que fizeram acampamento lá em Foz e tudo, o chefe lá era o Marcelo, né? E esse Marcelo era irmão do meu pai. Então, na época, ele já era funcionário da cooperativa, e a cooperativa, a gente não sei se eu posso falar, né? Mas por trás ajudava ele. Financeiramente para ele liderar lá. Porque na época a cooperativa tinha umas 2 áreas de terra boa ali para cima, não sei aonde, Santa Helena para lá, né? A cooperativa tinha 2 áreas, ela ficou muito interessada nesse movimento porque eles também pegaram. E então o senhor já contou, seu pai vendeu antes? Sim, antes. Daí o senhor ficou aqui na região, não foi junto? Eu fui só meio para lá junto, mas eu voltei logo, né? E daí quando o senhor voltou, o senhor... Eu vim aqui né? No Itavó? Itavó, Daí aqui trabalhou de empregado ou conseguiu comprar uma propriedade? Eu consegui comprar uma propriedade ali e daí eu fui trabalhando. E ela daí foi trabalhar na escola, né? Então a gente... E sobre o processo de emancipação de Itaipulândia? Como é que foi no início, quando começaram com a ideia de criar um novo município? É que no começo Itavó era maior que Itaipulândia, né? Mas quando foi indenizado o Itacorá, a maioria dos comércios foram para Itaipulândia. Então, que nem o cartório, médicos, os médicos de Itacorá vieram ali, onde é o Hotel do Gaúcho ali, né? E, então, todo mundo puxou ali mais para Itaipulândia, né?
Então, por isso que o processo, e depois ali era mais centrado, né? Só que aqui era bem maior. Aqui tinha 58 comércios registrados, na época já. Antes da indenização. E daí chegou num ponto aqui que não tinha mais nenhum comércio. Se você quisesse comprar qualquer coisa para comer, você não tinha mais ninguém que vendia. Tem que só em Itaipulândia. Lá no Itacorá, dos vizinhos da família, senhor, muitas famílias foram embora antes de vocês, de lá já ou não? Foram, porque a Itaipu, eles indenizavam sorteado, para evitar o movimento. Então, vamos supor, eles não vieram indenizando pareio, eles vieram indenizando sorteado. Então, em todo lugar tinha, nunca todo mundo foi indenizado uma hora só para não estar movimento contra eles. Então, já foi programado. Eu calculo, né? Não sei, né? Mas na época comentavam isso, né? Que eles, então já muita gente já tinha ido embora antes de nós. Nós fomos um dos últimos ainda a sair, porque na época minha irmã já era casada com um vizinho meu, um rapaz lá, e ele foi rematando as áreas de terra que pudesse plantar mais 5 anos, ele foi plantando, né? Então nós ficamos mais por causa disso, né? E perderam contato com amigos, conhecidos? A maioria a gente perdeu, maioria. A gente, hoje, eu viajei para Goiás, que meus pais foram para lá, muitas vezes até no ônibus se encontra pessoas que moraram aqui. Mas perdemos o contato praticamente, olha, 10% só, mais ou menos. E voltando na questão da emancipação de Aparecidinha, quais eram os argumentos que na época a comissão usava para convencer as pessoas? Isso foi logo, todo mundo agatou, quando começaram, e eu vi assim que não tinha nenhuma pessoa contra a emancipação. Todos estavam a favor, porque São Miguel era longe, né? E aqui, então, tudo mais perto daí, né? Eu não vi nenhuma pessoa falar contra a emancipação. Eu acho que foi bem todo mundo aceitou, né? Então tá, Remídio. Obrigada pelo Por tempo, isso. pela disponibilidade de compartilhar as histórias Tá. com nós. Tá bom, muito